Hello, everybody! Eu sou a Natália Coimbra, lá do Idea English Club, e hoje estou muito empolgada porque é a primeira vez que eu faço esse tipo de conteúdo, analisando as questões de língua inglesa do Enem de 2023, em que eu vou trazer um gabarito extraoficial, ou seja, não é o gabarito proposto pelo Ministério da Educação, mas um gabarito proposto por mim, em que eu vou explicar o porquê que eu escolhi algumas respostas, depois a gente pode comparar com o gabarito oficial, tá bom? Bom, hoje não vai ser só, assim, um gabarito com comentário. Eu vou dar uma mini aula sobre algumas coisas aqui do Enem. Então, só para vocês se situarem, eu peguei o caderno branco, caderno 3 branco do Enem. A ordem das questões de língua inglesa vai estar na mesma ordem desse caderno, tá? E como eu disse, essa aula é uma aula que vai além de uma análise assim, das questões ou de uma explicação das respostas. Por quê? Porque eu vou trazer para vocês o que você precisa para ir bem na prova de maneira geral, e isso vai te ajudar nas questões da segunda parte, né, do segundo dia da prova. Então, assim, você precisa saber coisas anteriores, né, gente, ao que aparece ali na prova. Então, eu vou explicar questão por questão que você precisava saber antes, né, para poder avaliar isso daí. A gente vai também entrar um pouquinho num resumo sobre análise de poemas, trazido por mim, né, na minha visão, porque das 5 questões do Enem de língua inglesa, 3 foram poemas, né? Então, isso é importante. Ai, gente, a minha cabeça ficou aqui em cima, mas desculpa, mas assim, eu vou lendo e vocês vão conseguir pegar. Uma outra coisa também, a análise de textos não escritos. Como fazer essa análise, né? E o que são textos não escritos? Então, eu vou ensinar aqui também. E de minha cabeça bem aqui no OP, gente, desculpa, mas dicas de como escolher a melhor opção de resposta, né? Então, estratégias aí para você poder eliminar as questões que podem não ser a resposta e escolher eleger aquela questão brilhante, aquela questão que os holofotes estarão apontando, tá bom? Então, a gente vai começar agora. Bom, a primeira questão do caderno 3, branco, foi essa daqui, e ela é um poema. Então, ela já vem assim, com o peito... Ux, tô confundindo. Com o pé no peito do candidato, já com a questão que eu considero a mais difícil das 5 questões de língua inglesa, tá? E ela é um poema. E ela também precisa que você saiba de coisas anteriores, históricas, né? E recentes, né? Do mundo. Então, vamos ver aqui primeiro o que a gente precisa para poder analisar um poema. O primeiro aspecto é parar com essa confusão do que é o autor e do que é o eu lírico. Então, aqui a gente tem um autor, Ping. Ele não é o eu lírico, né? Ping foi quem escreveu o poema. O eu lírico é quem narrou o poema, ou seja, é um personagem que está contando aqui a história do poema. Tranquilo? Por que eu trouxe isso? Porque lá na frente um outro poema vai falar sobre o eu lírico, a gente já vai ver. Uma outra coisa interessante aqui é o que o poema conta, né? Tem alguma narrativa? Tem alguma história que esse poema conta? Nesse aqui eu considero que sim, e a gente vai ver. Não precisa ser uma narrativa certinha, como um romance, ou um conto, ou um episódio de série, mas alguma história esse poema aqui vai contar. E a gente vai ver o que é. Esse poema ele é mais concreto, ele traz coisas mais concretas da realidade, do dia a dia, de algum fato histórico, é mais subjetivo. É sobre os sentimentos do eu lírico, é alguma expressão mais emocional do autor, a gente tem que perceber isso também. Um outro ponto, quais são os termos que podem gerar diversas interpretações? Então, quais palavras podem dar para a gente interpretações diferentes? Engraçadas, às vezes, ou irônicas, ou remetendo a alguma outra coisa de outro momento? Então, a gente precisa observar isso aqui, que geralmente vem em forma de metáfora, tá? E, por último, aqui no nosso resuminho de como analisar poemas, qual o tom desse poema? Quando a gente lê esse poema, a gente vê o que ali? A gente vê ironia, a gente vê uma melancolia, uma tristeza, a gente vê um tom otimista, uma coisa assim pra cima. Isso são coisas que parecem que são subjetivas, mas não são não, tá? Então, a gente vai analisar todas essas coisas para chegar na resposta. Olha o tanto de coisa que a gente tem que analisar para chegar na resposta. E mais ainda, a gente também precisa saber uma coisa que é factual, é um fato do mundo, que é a questão dos refugiados. Então, antes de você conseguir ler esse poema, entender o que ele diz, você tem que já saber sobre a questão dos refugiados, né? Quem são eles, de onde saem, para onde vão, por que vão para outro lugar, o que eles procuram, o que aconteceu, né, historicamente,
ali a princípio no país de origem para que eles não queiram mais ficar lá. A gente sabe que é só coisa ruim, então por isso que eles decidem se mudar, tá bom? Então aqui, essa questão, gente, eu já comecei com a questão mais difícil, ela vai tomar bastante tempo, mas depois vocês vão ver que vão ficar mais fácil. Um outro detalhe aqui também, rapidinho. Para quem já domina a língua inglesa, a prova foi difícil, mas possível de ser feita. Para quem não domina a língua inglesa, eu vejo muitas dificuldades aqui. Então, dificuldade de vocabulário, dificuldade de interpretação. Então, a gente precisa ter um pouquinho de atenção a isso aí, ok? Mas vamos lá, eu vou lendo, vou traduzindo, vou explicando algumas coisas, vou trazendo outras referências, tá bom? Do que aparecer aqui. Então, vamos lá. Things we carry on the sea. Então, o título fala assim, coisas que a gente carrega, né, que nós carregamos no mar. Pelo título não dá para saber muito qual que é o tema desse poema, não. Mas à medida que a gente lê, a gente vai sabendo sim. E também pelo comando da questão. Mas vamos lá. We carry tears in our eyes. Goodbye, father. Goodbye, mother. Nós carregamos lágrimas nos nossos olhos. Adeus, pai. Adeus, mãe. Então aqui tá falando de despedida. Já começa pesado, né? We carry soil in small bags. May home never fade in our hearts. Nós carregamos o solo nas nossas pequenas bagagens. Talvez o lar nunca vai esmorecer e desaparecer dos nossos corações. Então aqui ele está falando dessa origem, né? Não só do solo, ele não vai carregar a terra, mas é essa origem do país que eles saíram, do país de onde eles vieram. We carry carnage of mining, droughts, floods, genocides. Então ele está falando aqui os resquícios do que eles carregam. Mineração, seca, enchente, genocídio. We carry dust of our families and neighbors incinerated in mushroom clouds. Aqui tem uma referência explícita à Segunda Guerra Mundial e ao momento em que a bomba atômica foi explodida, foi jogada. Porque diz, nós carregamos a poeira dos nossos familiares e vizinhos incinerados em nuvens de cogumelo. Ok? We carry our islands sinking under the sea. Nós carregamos as nossas ilhas. Gente, que negócio que o Titanic fez. Fundo do mar, né? Sob o mar. Esqueci a palavra agora em português. Tipo assim, afundadas, né? Então, nós carregamos as nossas ilhas afundadas sob o mar. Então, pode estar falando aqui um pouco, talvez, de tsunami, por exemplo, né? We carry our hands, feet, bones, hearts, and best minds for new life. Nós carregamos as nossas mãos, pés, ossos, corações e melhores mentes para uma nova vida. Aqui eu vejo eu vejo muito de uma disposição para começar essa vida nova, né? Uma disposição física, mãos, pés, o que for preciso, a gente usa o nosso físico, as nossas mentes para começar essa vida nova, né? Uma vontade de viver, né? Uma vontade de sair de um lugar que não está bacana e melhorar de vida. We carry diplomas, medicine, engineer, nurse, education, math, poetry, even if they mean nothing to the other shore. A palavra shore que eu vou chamar a atenção para ela, porque ela repete lá embaixo. Shore significa a costa marítima, tá? Então, é uma metáfora para essa chegada desses imigrantes, né, desses refugiados. Então, aqui ele fala, nós carregamos diploma, medicina, engenharia, enfermagem, educação, matemática, poesia, mesmo que eles signifiquem nada para as pessoas da outra costa marítima, ou seja, para aquele país novo que eles estão entrando. Isso aqui me pegou, minha galera. Por quê? Porque isso é muito real. Muitas vezes as pessoas são qualificadas, elas têm os diplomas, elas têm experiência profissional nessas áreas, são muito top, né? São profissionais excelentes que acabaram saindo do seu próprio país por questões, né, de violências e outras questões também. E quando elas chegam no país que elas querem melhorar de vida, não há espaço para elas. Então, o diploma delas ali não vale nada, né? O que é muito, muito triste. Continuando. We carry railroads, plantations, laundromats, bodegas, taco trucks, farms, factories, nursing homes, hospitals,
schools, temples, built on our ancestors' backs. Eu não vou ficar traduzindo tudo não, gente, mas aqui fala que a gente carrega estradas, né, fazendas, indústrias. Então, aqui tem uma quebrazinha, porque daqui até aqui eles estão falando sobre coisas que eles carregam do país de origem. Essa é a minha interpretação, tá, gente? Então, eles estão falando assim, a gente carrega, a gente traz esse país, esse lugar que a gente saiu, lágrimas, solo, né, resquícios, deixa eu ver aqui o que mais, sofrimentos, diploma, mas aí aqui tem uma quebra, porque aqui fala we carry, e aí esse carry não é do que eles carregam quando saem do outro país para chegar nesse novo. Aqui me parece uma crítica à parte econômica do país novo em que eles estão entrando, porque aqui parece que é mais assim, nós carregamos toda a economia desse país, olha aqui. Porque né, os imigrantes, os refugiados, trabalham mesmo que em postos mais simples, vamos dizer assim, né? Postos mais rebaixados, talvez, terrível essa palavra, mas nesse sentido, eles carregam a economia, a base da economia, por exemplo, em fábricas. Então, eu lembro de um livro que eu li recentemente, em que a autora é psicanalista, psiquiátrica, enfim, ela é da saúde mental, mas ela é uma mulher judia que foi para os Estados Unidos e o primeiro trabalho dela foi em fábrica, no chão de fábrica, realmente fazendo lá os objetos, né? E depois é que ela foi se entender e percebeu que ela realmente queria, e depois, mais velha, ela foi para a faculdade e se tornou alguma coisa da saúde mental, que eu não lembro qual que é exatamente o cargo dela. Então, quer dizer, ela virou um cérebro só depois, porque no começo, ela ajudou a economia dos Estados Unidos a se reerguer trabalhando em fábrica. Então, a gente às vezes olha para esse tipo de trabalho e fala, é só um peão, digamos assim, né? E não, eles carregam a economia, eles estão na base da economia, né? Os refugiados e as pessoas que trabalham nesses lugares. Depois vem, we carry old homes along the spine, new dreams in our chests. A gente carrega os lares velhos na nossa espinha dorsal, né? Na nossa coluna vertebral, que aqui pode ser o próprio corpo, a coluna do próprio corpo, mas essa coluna de ancestrais que vem antes desses refugiados. E eles também carregam sonhos no peito, né? No coração. We carry yesterday, today and tomorrow. Nós carregamos o ontem, o hoje e o amanhã. We are orphans of the wars forced upon us. Nós somos os órfãos das guerras que forçaram sobre nós. We are refugees of the sea, rising from industrial wastes. Somos os refugiados do mar que, né, se ergueu dos desperdícios industriais, parece que é nesse sentido aqui. And we carry our mother tongues. E nós carregamos a nossa língua materna. Esse ponto é interessante porque tem ligação com um outro poema que a gente vai ver aqui na prova também. As we drift in our rubber boats, from shore to shore to shore. Então aqui, essa ideia dos barcos de borracha, que é quando vai super lotado de imigrantes da África e da Ásia para a Europa e do México para os Estados Unidos, inclusive com grande chance de afundar, né? De afundar esses barcos e em geral morrer lá, muito perigoso. Então aqui tá assim, as we drift, assim, à medida em que nós flutuamos on our rubber boats. E aí vai repetindo, from shore to shore to shore. O que dá uma ideia assim de que eles batem em uma costa marítima, são recusados, batem na outra, são recusados. E tem outras ideias aqui também que eu vou explicar enquanto a gente responde aqui. Ufa, muitos minutos para essa questão, né? Mas a gente já está chegando aqui na resposta. Então aqui tem. Ao retratar a trajetória de refugiados... antes, tem uma coisa. Então, o que o poema conta? A história dos refugiados. É algo mais concreto ou subjetivo? Eu considero mais concreto, porque é um fato, né? Não carrega muito sobre... Não é muito, assim, mergulhado no sentimento subjetivo do eu lírico. É mais, assim, o que eu sinto sobre um fato concreto. Então, eu considero que tem algo mais concreto aqui dentro desse poema. Quais os termos que podem gerar diversas interpretações? Shore, né? Porque shore não é só a linha costeira que tem ondas e areia, não. É a fronteira, né? Entre o mar e o outro país, entre países. E qual é o tom do poema? Ele é melancólico, otimista? Eu considero que ele é um pouco melancólico, no sentido de que ele é pesado, né? Ele já começa com lágrimas de goodbye, lágrimas de adeus, né?
Nós carregamos coisas muito dolorosas para chegar até aqui. A gente chega aqui, a gente carrega a sua economia, filho. É isso que eles estão falando aqui. A gente carrega a sua economia, respeita a gente aí, né? Mas ainda assim, né? Há problemas aqui nessa migração. Então agora a gente vai para a resolução da questão. Ao tratar a trajetória de refugiados, o poema recorre à imagem de viagem marítima para destacar o ou a. Então aqui tem uma coisa importante de interpretação. Eu posso interpretar o texto inteiro para responder essa resposta, para fazer essa resposta, ou eu posso interpretar apenas o que o comando pede. Vamos interpretar só o que o comando pede, né? Ah, me fizeram ler isso tudo para... Esse é o Enem, gente. Então, vamos lá. O poema recorre à imagem da viagem marítima. Então, aqui, o que é isso? Imagem da viagem marítima é você ver pessoas dentro de um rubber boat, né? Um barco de borracha flutuando no mar perigosíssimo, tentando chegar a lugares. Pega essa imagem. Diante de toda a história que o poema contou, pega essa imagem e o que essa imagem destaca? Vamos ver. Letra A, risco de choques culturais. A gente vai pegar essa possibilidade aqui. A gente não vai descartar essa resposta, tá? Letra B, impacto do ensino de história. Não vi nada sobre ensino de história aqui. Não vi nada, muito menos sobre impacto de ensino de história. Não, a gente já elimina, vamos eliminar ela aqui? A gente já elimina a letra B. A importância da luta ambiental. Eu não vejo nada sobre luta ambiental aqui, gente, não sei vocês. Às vezes a gente confunde porque quando ele fala shore, coisas da natureza, né? A gente fala, deve estar falando uma coisa aqui de luta, mas não tem nada sobre luta ambiental aqui. Letra D, existência de experiências plurais. Pode ser, por quê? Se a gente pensar, por exemplo, na Europa, recebendo todos esses refugiados vêm de onde? Vêm de países da Ásia e da África, basicamente. E ali tem uma grande diversidade de países, de culturas, de religiões, de línguas. Então, a letra D a gente guarda. É uma possibilidade. A letra A a gente guarda, também é uma possibilidade, porque a gente sabe que quando uma pessoa chega num país novo, esse choque cultural, meu Deus, aqui é tão diferente, esse desconforto acontece. Então, vamos guardar a letra A e a letra D. E depois fala sobre necessidade de capacitação profissional. Pelo contrário, né, já elimina essa direta, essa aqui tá erradona. Por quê? Porque aqui fala que eles têm diploma. Eles têm capacitação profissional. Diploma em várias áreas. Então, não há motivo para dizer que essa é a resposta. Então, agora a gente vai analisar a letra A e a letra D. Então, a letra A diz risco de choques culturais, óbvio. Mas, para mim, a letra A fala muito mais sobre o poema como um todo, né? Mesmo assim, não é só sobre isso. Eu acho que o poema, como é mais melancólico, ele vai mais fundo na questão. Ele fala sobre a dificuldade de deixar o lugar de onde está vindo. Ele fala sobre a dificuldade de quando chega lá, a falta de reconhecimento. Quando ele diz assim que nós carregamos isso tudo aqui nesse país novo que chegamos, a gente não é reconhecido por isso. Então a gente é só uma pessoa ali, uma mão de obra ali. A gente não é visto como a base daquela economia, né? A estrutura. Se esse pessoal aqui começa a sair e para de fazer aqui, não vai ter gente querendo trabalhar de chão de fábrica, por exemplo, entendeu? Gente nativa daquele país. Então, é uma coisa pra gente ficar atento, né? Então, a resposta eu considero que seja a letra D, a existência de experiências plurais. Por quê? Porque quando a gente fala de imigração, a gente não está falando de um grupo homogêneo, né? A gente está falando de um grupo heterogêneo, hétero, de diferente. Então, pessoas que vêm de vários países, vários backgrounds, que a gente chama, né? Várias culturas diferentes, várias experiências anteriores diferentes. E daí, todas elas vão chegando ali naquela costa daquele país novo. Então, e cada um vai ter uma experiência. Então, alguns sobreviveram, outros não sobreviveram. Um é médico, o outro é engenheiro, o outro é desempregado, o outro tem 12 anos, o outro tem 50. Então, a gente vê a existência de experiências de migração extremamente plurais. O que é plural? Diverso. Várias visões, tá? Então, a letra D é a nossa resposta. Combinado? Vamos para a próxima questão, que é uma questão um pouquinho mais fácil, tá bom? Mas ainda assim tem uma análise ali de imagem pra gente fazer. Ela vai ser mais curtinha, gente. Então, vamos lá. Aí a gente tem um cartoon, né? Uma imagem, e aqui a gente vai
aprender a entender essa imagem, aprender a entender, falei certo. Então tem o cartoon, que é uma imagem, e tem um texto escrito, tá? Então vamos lá. Então a gente tem assim, aspectos importantes para analisar um cartoon. Geralmente um cartoon tem uma imagem, pensa na revistinha da Turma da Mônica. Tem a Mônica e tem um balãozinho. Então tem a Mônica, que é a imagem, e o balãozinho, que é a escrita. Então a gente tem que perceber essa diferença entre imagem e escrita. Alguns cartoons não tem nem a escrita, né? Só a imagem. O que o cartoon conta? Gente, todo texto conta alguma coisa, né? O texto que você vai escrever para a prova do Enem conta alguma coisa. Conta quais são os seus pontos de vista e os seus argumentos e a sua proposta de intervenção para um problema, né? Então, todo conto conta alguma coisa. Todo texto conta alguma coisa. Então, o que esse cartoon vai contar pra gente? Quais são os termos que podem gerar diversas interpretações? De novo, todo texto que seja mais artístico, vamos dizer, tipo cartoon, poema, né? Ele vai trazer coisas que podem gerar outras interpretações. Vou dar spoiler. Aqui não tem um termo específico, não. Mas existe uma diferença entre a imagem e o texto escrito, que é muito interessante e que vai ajudar a gente na resposta. Depois, qual é o tom do cartoon? Aqui eu estou escrevendo cartoon como tá na prova, tá, gente? A prova tá aqui, cartoon, porque em inglês é com O, aqui, N, mas enfim. Estou escrevendo como veio na prova. Qual é o tom do cartoon? Crítico, irônico, otimista, melancólico, cômico, tá? Qual a lição? Ele pode passar, porque pode ser só um cartoon para divertir a pessoa e não tem lição nenhuma ali, mas pode ser que tenha alguma lição. Então, qual lição esse cartoon quer passar? Esse aqui tem uma lição, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa analisar é a imagem. Quando a gente analisa a imagem, a gente vê que aqui a gente tem o primeiro plano. Quem está mais próximo da nossa visão na imagem está no primeiro plano e provavelmente é quem está falando isso daqui. Vamos considerar assim. E depois tem um segundo plano e o plano de fundo. Então, no plano de fundo tem um cara chegando aqui que a gente não vê direito. No segundo plano a gente vê um monte de gente para lá e para cá, conversando, trabalhando. E esse é o primeiro plano, que é o destaque. É quem está fazendo a verbalização desse cartoon. Olha essa aula aí sobre interpretação de imagem, tá, gente? E aí, o carinha, parece que esse daqui é quem já tá no escritório há mais tempo e parece que esse é o novato. Esse já sabe onde é o café, já tá com a mãozinha de argumentação, tá com a boquinha falando. Enquanto esse aqui tá numa atitude mais passiva. Gente, olha essa aula sobre imagem aqui. Porque a mãozinha tá para baixo, o ombro para baixo. Parece que ele tá caladinho, só ouvindo, então parece que ele é o novato aqui do escritório. E esse aqui tá dando as boas-vindas, digamos assim, porque olha o que ele diz. Oh, you love working here. Nobody treats you any differently just because of your age, race or gender. Tradução. Ah, você vai amar trabalhar aqui. Ninguém te trata muito diferente só por causa da sua idade, raça ou gênero. Então, quais são os pontos aqui que você precisa saber antes de ler esse cartoon? Que existe um mercado de trabalho, que esse mercado de trabalho, ele faz recortes de pessoas, no sentido de que ele escolhe determinadas pessoas que seriam mais produtivas. E aí tem 3 outros recortes. Pessoas mais produtivas em uma determinada idade, geralmente jovens. Pessoas mais produtivas, mais bem, sei lá, não remuneradas, gente, mais bem educadas no sentido da educação do diploma, que em alguns lugares, dependendo da raça, não tem tantas pessoas com diploma assim. E outro recorte que é sobre o gênero, ou seja, homem e mulher, geralmente cis, né? Cis, vocês sabem o que é isso. Que nasceu homem, continua homem, que nasceu mulher e escolheu continuar mulher. Então aqui, esse conhecimento prévio de saber que o mercado de trabalho tem o que eu chamo de crueldade, tá aqui nesse cartoon. Então, há tratamento diferente sim para uma pessoa que chegou hoje na empresa com 19 anos e é um estagiário, para o CEO, né, o presidente da empresa que tem 40 anos, para uma pessoa que tem 60 anos e está a ponto de se aposentar. Existe um tratamento diferente, né? Então, o povo trata os muito jovens e os muito velhos com mais desrespeito, com falta de respeito. O mais jovem é o bobão, né? Tipo, ai, não sabe nada. O mais velho é o antiquado, o que passou do tempo,
que não devia mais estar aqui. E o bonitão lá, de 40 anos, é o adequado. 40 anos já tá velho, tá, gente? Mas assim, vocês entenderam. Então, assim, o mercado faz esse recorte. Vamos supor, de 20 a 40 tá no auge da produtividade. Nós temos que valorizar esses. E os outros que estão nas beiradas, 19, 41 anos para cima, fora. Vamos tratar diferente. Mesmo que seja sutil, esse tratamento pode existir. Race, raça. Então aqui tem questão sobre raça. A gente sabe que uma mulher negra, que é a faxineira do escritório, é tratada diferente de um homem branco, que é o gerente. Existe tratamento diferente aí. Gender, gênero. A gente sabe que uma mulher, seja ela negra ou branca, de qualquer posição dentro da empresa, ela pode ser presidente, mas ela vai ser vista e tratada diferente do que um homem, né? Enfim, de qualquer ocupação ali dentro também. E aí esse carinha aqui, ele vem, tipo, dando boas-vindas, que ele tá dizendo assim, você vai amar trabalhar aqui. Nossa empresa é muito especial. Aqui não tem preconceito de jeito nenhum. Todo mundo aqui, você vai ser tratado igual, você não vai ser tratado diferente só por causa da sua idade, raça ou gênero. Bacana. Só que aí, quando a gente olha a imagem, se a gente pensar sobre idade, tem alguém aqui que parece mais novo ou mais velho? Não. Parece que está todo mundo na mesma faixa etária. Essa faixa etária é, digamos, produtiva, né? Tem alguma diferença sobre raça? A gente consegue ver aqui um indígena, uma pessoa negra? Não. Tem uma diferença sobre gênero? Tem uma mulher aqui? Uma mulher cis? Uma mulher trans? Não. A gente não sabe se tem um homem trans aqui, né? Que é aquele homem que nasceu com o órgão sexual feminino, mas que optou ser homem depois, né? Assim, se sentiu como homem depois e fez a transformação. Enfim, não dá pra saber, mas enfim. Todos eles aparentemente homens. Com idade produtiva, todos brancos. Então, como é que ele vai ser tratado diferente? Porque qual justificativa? Nenhuma, né? Então, o que a gente tem aqui? Ironia. Uma ironia das grandes. Então, todo mundo, inclusive, o mesmo corte de cabelo, o mesmo tipo de roupa, né? O mesmo tipo de sapato. Bolsa não, como chama isso aqui? Enfim, entendeu? Então, como é que poderia ser tratado diferente se ele é igual a todo mundo? Se aqui tivesse uma mulher, a gente não veria uma ironia. Talvez uma situação de opressão, uma possível opressão, enfim. Mas entenderam a ironia? Então, você nunca vai ser tratado diferente. Mas não tem porquê, ele é igual a todo mundo, né? Não dá pra saber se ele é mais jovem ou mais velho. É que ele não é negro, ele não é mulher. Então, o tratamento vai ser igual por uma obviedade, porque ele é igual a todo mundo. E aí a gente vai pra questão. Então, peraí, o que o cartoon conta? Conta a história de uma pessoa que tá chegando no escritório. Olha como que vocês têm que desenvolver isso aí. E que está sendo introduzido a esse escritório, a essa empresa, por um colega que já está lá há mais tempo, e que o colega diz que aquela empresa ali é bacana demais, porque ela trata todo mundo igual, mas não tem ninguém diferente, então por que tratar diferente? Enfim. E depois vem, quais são os termos que podem gerar diversas interpretações? Esse cartoon não tem muita metáfora nem nada, não. O que tem é essa contradição entre o que a gente vê na imagem com a fala do colega, né? E qual que é o tom do cartoon? Ele é crítico e irônico. Não é otimista. E talvez alguém possa rir disso aqui, né? Pode ser que seja cômico. E tem alguma lição? Tem. A lição de que a empresa quer ser a moderninha, né? Aqui vai agregar a diversidade. E quando a gente vê a imagem, não tem diversidade nenhuma acontecendo aqui. Então, aí a gente vai para a questão. Ao relatar o ambiente de trabalho no escritório, esse cartoon tem por objetivo. Lembra que eu falei sobre criticar? Então, presta atenção. Criticar um padrão de vestimenta. Criticar, sim. Um padrão de vestimenta? Não. Não tem nada aqui falando sobre vestimenta. Por mais que esteja todo mundo igual, a função da vestimenta igual não é mostrar uma crítica, mas sim falar como está todo mundo padronizado. Letra B, destacar a falta de diversidade? Vamos segurar essa questão, pode ser que sim. Porque aqui fala sobre diversidade, aqui fala sobre essa ironia da não diversidade. Pode ser essa resposta. Letra C, indicar um modo de interação? Olha, não é que essa esteja errada, mas está muito superficial. Porque sim, eles estão interagindo, eles estão dando bem, um está dando boas-vindas ao outro. Isso é uma interação, mas é só isso?
né, que o cartoon quer mostrar, nunca é só isso, gente. A gente tem que ler nas entrelinhas, é o famoso entrelinhas, né? Letra D, elogiar o modelo de organização. Eu não vi nenhum elogio aqui, gente. Não. Salientar o espírito de cooperação. Não tô vendo ninguém cooperando, tô vendo gente fofocando e trabalhando individualmente. Então, não é a letra E. Sobrou pra gente a letra B, mas a gente não está colocando ela como resposta porque sobrou, mas é porque a gente entendeu que aqui fala sobre diversidade e aqui não há nenhuma diversidade. Então, destacar a falta de diversidade. A fala diz uma coisa, a atitude diz outra. Contradição, crítica, ironia. Então, não tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra. Então, a resposta aqui é a letra B. Questão 3 da prova branca. Aí, outro poema. Mas aí, acha aí, né, gente? O nome dessa questão aqui é Spanglish, que é a junção de duas palavras. Então, vamos ver o que essa tem. Vai procurando aí na sua prova, se for a prova amarela, rosa, azul, não sei mais as cores que tem no Enem, gente. Tem muito tempo que eu fiz Enem. Eu peguei a prova branca. Se você tá na prova branca, você tá junto comigo. E aí a gente tem então aqui a palavra Spanglish, que é a união de duas palavras. Spanish, espanhol, língua espanhola. English, inglês, língua inglesa. Spanglish. Eu adoro esse termo. Inclusive, acho que tem um filme que chama Spanglish em inglês. Que é a história de uma moça que vai trabalhar na casa de um americano, mas ela não fala inglês, aí ela vai aprendendo. Eu não lembro o filme completo, eu acho que eu já vi esse filme, mas assim, eu lembro mais da situação do que da história do filme. Vale a pena assistir. Aliás, eu tenho filmes e livros e outras coisas para falar de cada um desses assuntos, caso vocês queiram explorar mais cada um deles. Se quiser, me fala que eu indico lá no meu Instagram, sei lá, eu coloco um carrossel, sei lá, um stories, alguma coisa assim. Então vamos lá. Então, Spanglish. E eu já vou pedir desculpas pela minha pronúncia de espanhol, porque eu não falo nada de espanhol. E lá a gente tá assim. Pues estou criando Spanglish. Pois estou criando o Spanglish. Bicultural systems. Um sistema bicultural. Ou, aqui a gente tem o quê? Termos e interpretações variadas. Porque quando eu fecho o olho e escuto bicultural, eu posso ouvir bicultural, ou seja, cultura dupla, ou então by como preposição by, by, por. Então pode ser assim, sistema bicultural ou estou criando Spanglish por um sistema, com base em um sistema cultural. Tá vendo? Quando a gente fecha o olho, os sons, às vezes, eles podem, não só as palavras escritas, mas os sons podem dar vários significados para um termo. Continuando. Scientific Lexicographical. Lexicografia científica. O que é lexicografia? Escrita de vocabulário. Léxico é vocabulário, graphical tem a ver com a escrita. Ortografia, enfim. Intertextual integrations. Integrações intertextuais. Se você está estudando para o Enem há um ano, você sabe o que é intertextualidade. Porque o seu professor de interpretação de texto provavelmente já falou. Que é a integração de vários textos diferentes. Tá? Então, por exemplo, você pode ter um poema sobre imigração, sobre refugiados, e uma notícia sobre o mesmo tema. E daí você pode ver ligações entre esses dois textos, mas é a sua cabeça que vai fazer essa ligação. Ainda assim, essas relações são intertextuais, ou seja, entre textos há relações que você que vai concluir. Depois tem two expressions existentially wired. Duas expressões existencialmente ligadas. Wire, né? Tipo, lembra desse negócio de internet, né? Two dominant languages. Duas línguas dominantes, é verdade. Espanhol e inglês são as duas línguas mais faladas no mundo. Claro, mandarim em termos de número de pessoas também, mas em termos de dominância, né? De quem precisa aprender e quem quer aprender, inglês e espanhol são as duas dominantes aí. Continentally abraçando-se, deve ser assim que fala. Então, duas línguas dominantes continentalmente se abraçando, ou seja, se
integrando, se juntando. In colloquial combat. Ai, gente, agora eu esqueci como é que pronuncia isso aqui. Olha o coloquial aqui. Então, o que essa parte está dizendo? É na parte literária? Não. É na parte escrita, da escrita formal? Não. É na fala, é no dia a dia, no coloquial. O que é o coloquial? Como eu falo no dia a dia. Então, as duas estão em combate, né? Elas se juntam e se combatem também. Imperial Spanglish emerges. Então, o Império do Spanglês emerge. Aqui eu vou falar em português mesmo, sobre território bilingual, sobre um território bilíngue. Porque quando a gente pensa nos Estados Unidos, por exemplo, né, que tem Estados Unidos e México, essa faixazinha de ligação entre Estados Unidos e México tem ali uma parte que é uma área de transição entre o inglês e o espanhol, então ele é bilíngue, pode ser bilíngue. Acontece no Brasil também, tá, gente? No sul do Brasil, ali perto dos países que falam espanhol, ou então no norte, né, ali na região ali daqueles países que falam espanhol também. Aí tem Las Novelas Mexicanas. Vou ler de novo. Las Novelas Mexicanas mixing with radio rock and roll. As novelas mexicanas misturadas com rádio rock and roll. Então, imagina assim, numa casa, né? A mãe, sei lá, alguém assistindo a novela mexicana na TV ou o filho lá, já integrado mais na cultura americana, ouvindo rock and roll no rádio. Então, você vê essa, né, confluência de coisas ali acontecendo. Aí tem immigrant, migrant, nasal mispronouncements. Então, aqui tem os erros de pronúncia nasais, né, que tem a ver com a parte nasal dos imigrantes que vão para lá. O que é isso? Na língua espanhola e portuguesa, a gente tem muita nasalização. Ou seja, sons nasais, tipo mãe, esse é um som nasal que não tem muito no inglês. Ele é mais restrito ao inglês. Então, por exemplo, a gente tem mom. Esse é um som nasal do inglês. Mas a maioria das palavras, eles não nasalizam. Então, eu posso contar 1, 2, 3. Ou 1, 2, 3. Esse é o nasal, tá? É o som nasal. Como que a gente forma esse som nasal? O fundo da garganta abre espaço para que o ar saia também pelo nariz e pela boca. E isso não tem tanta frequência de acontecer na língua inglesa. O som é mais seco, é menos nasalizado. Mas nas línguas espanhola e portuguesa, sim. E aí vem alguma parte cultural, ó. Hip hop, street salsa, Spanish pop. Standard English Classroom. Aí tem um contraste aqui, ó. Uma mistura hip hop, salsa de rua, pop espanhol, mas quando eles vão para a escola, eles vão para uma sala de aula de inglês padrão. Então aquela mistura do inglês com o espanhol tem que ficar silenciada para que na sala de aula da escola onde se ensina o inglês para esses estrangeiros, se ensine o inglês padrão. With computer technicalities, com coisas tecnológicas no computador, Spanglish is literally perfect. Spanglês é literalmente perfeito. E ele já termina nesse tom assim que dá uma sensação de que ele gosta do Spanglês, né? Do Spanglish, tá? Então vamos lá. Por que eu falei de eu lírico? Porque na pergunta tem, ó, nesse poema Tato Labieira, que é quem escreveu o autor, o eu lírico, que não é o autor, por isso que eu trouxe isso. Então, de novo, o autor é diferente do eu lírico. O autor é quem escreve, eu lírico é o narrador. Tá, mas vamos ver o que o poema conta. Ele conta do quê? Dessa confluência, dessa integração entre as línguas espanhola e inglesa. Não só as línguas, mas também a parte cultural, né? Então aqui fala muito sobre a parte linguística, ó. Lexicographical, intertextual, languages, colloquial, bilingual, já falei, não sei. Mispronouncements, então fala muito sobre a parte linguística das duas línguas, né, nessa união. E também cultural, hip hop, standard English, entendeu? Deu para entender? Beleza. Então conta sobre isso, conta sobre essa integração das duas línguas. É algo mais concreto ou subjetivo? Eu não vejo muito sentimento do eu lírico aqui, eu vejo mais um fato. Olha, gente, as duas línguas em certas regiões, elas se misturam. Esse é o fato. Tô contando isso aqui para vocês. Então é mais concreto. E quais são os termos que podem gerar diversas interpretações? Eu já falei aqui um pouquinho, né, do bicultural systems, porque se a gente só escuta, parece que tem dois sentidos, que eu já expliquei antes. Então, sim, mas isso não... Spoiler, não vai dar
interferir na nossa resposta. E depois tem qual o tom do poema. Ele termina para Simão. Ele fala, it's perfect. Spanglish is literally perfect. Ele está enaltecendo a mistura das línguas. Ele não está assim, ai, olha só, estamos perdendo muito, porque o inglês perde e o espanhol também. Não, ele está falando, uou, olha essa terceira coisa aqui que está aparecendo. Que legal, que doido, que valioso. Tem uma coisa nova acontecendo. It's perfect. Então, o tom é otimista. Yay! Ok? É pra cima esse poema aqui. Então, a gente vai ver a resposta agora. Nesse poema de Tato Laviera, o eu lírico destaca uma convergência linguístico-cultural, ou seja, convergência é o que vai de encontro uma com a outra. Sim. Spanish and English, they are converging. Uma possibilidade. Vamos segurar a letra A aí como resposta. Característica histórico-cultural. Não vi nada de histórico aqui não, gente. Não fala sobre a história de como o espanhol chegou nos Estados Unidos e como foi a... Não. Então, a letra B já descarta. Tendência estilístico-literária. Tem uma tendência estilística desse povo novo que vem falando as duas línguas? Tem, porque é o estilo deles de falar. Mas não tem nada de literário aqui. Não fala sobre nenhuma obra literária, um livro, nada. Uma discriminação cultural, apesar de a gente ter aqui um momentinho que eu considero, então, quem já conhece esse fato aqui, das salas de aula para inglês padrão para quem é do exterior, sabe que isso é um pouco de discriminação, porque a pessoa que chega lá, ela pode muito bem fazer o inglês normal da aula, né, e ir pegando aquilo, mas eles colocam os imigrantes aqui, brasileiros inclusive, para que eles não errem a escrita, né, a grafia, enfim, para que eles aprendam mais da língua, para que eles possam ir bem na parte, assim, nas matérias em geral. Pode ser um pouco de discriminação, mas também pode ser algo que ajude, enfim, né? Eu acho que só, para mim, o problema é querer dizer assim, olha, você só pode usar o Standard English, o inglês padrão, fim, não tem mais discussão. Ao invés de levar para essas salas de aula essas convergências, né, do português com o inglês, enfim, acho que abriria mais a cabeça de todo mundo. Beleza, discriminação cultural, eu falei que não. Tem um pedacinho que fala sobre isso, mas é e ele tá querendo dizer o que o eu lírico destaca como um todo. Censura musical. Vi nada disso, gente. Então, a nossa resposta é convergência linguístico-cultural. Essa foi fácil. Essa foi uma questão fácil. Quem já tinha conhecimento prévio sobre o que significa Spanglish, de cara já responderia essa questão, né? Porque o Spanglish é união, convergência, né? Linguística no mínimo, entre as línguas espanhola e inglesa. E aí depois, ao longo do poema, vai falando também da convergência cultural. Por exemplo, Las Novelas Mexicanas mixing with radio rock and roll. Então, aqui tem a mistura cultural, que não vem só aqui, mas vem também nessa outra parte do hip hop com salsa de rua, enfim. Então, também vai falando ao longo do poema. Então, a letra A é a resposta correta. Ok? Great. Ixi, Maria, peraí. Eu tenho que trocar de microfone, gente. Aí. Então, a gente tem a penúltima questão, que também é uma imagem, né? É um cartaz. E a gente tem uma imagem em cima, escrito Food for Thought. Essas letras, elas estão sobre uma montanha de lixo. E isso me remete um pouco àquela montanha de Hollywood com escrito Hollywood. Não sei se vocês já perceberam. Depois pesquisei no Google, montanha de Hollywood. Então me lembra uma coisa meio espetacularizada. Ih, gente, a pessoa esqueceu do microfone. Então, de novo, aí a gente tem um cartaz escrito Food for Thought sobre uma montanha de lixo que me remete muito àquela montanha de Hollywood, né? Que vem escrito assim em branco, Hollywood. Para dar essa ideia de espetáculo, né? Enfim. E daí a gente tem, então, a palavra food, comida, for, para, thought, pensamento, reflexão. Então, seria algo como alimento para reflexão, né? Então, food for thought é uma expressão em inglês que significa alimento para reflexão, material de reflexão, tá?
Antes da gente continuar aqui, a gente tem as duas partes, né? A parte da imagem e a parte escrita, mas a gente precisa entender coisas importantes para se analisar num cartaz. Primeiro, qual o problema o cartaz aponta? Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas na minha época eu tinha muito disso, de fazer cartaz, apresentar um trabalho na escola, no ensino médio, e depois colocar esse cartaz nos corredores da escola. E geralmente esse cartaz ele vinha com algum problema, por exemplo, IST, né? Infecção sexualmente transmissível. Então a gente pesquisava sobre aquilo, falava como que pegava, como se transmitia, que tipo de micro-organismo fazia aquela doença, e depois aquilo virava uma coisa assim do tipo um alerta, né? Então, que problema o cartaz apontava? O problema das ISTs. Então aqui, qual problema o cartaz vai apontar? Tá? Segunda coisa para se observar. Quais são os termos que podem gerar diversas interpretações, assim como qualquer outro texto, isso é bom observar, e a gente vai ver aqui o food for thought, por exemplo, tem a ideia de comida, né, a comida, o alimento, mas também um alimento para reflexão. E depois, qual é a lição que o cartaz pretende passar? Será que esse cartaz ele é motivacional? É para conscientizar as pessoas? Existe uma liçãozinha aqui que ele está querendo falar, olha só isso aqui, tem uma coisa errada acontecendo, você é parte do problema. Vamos fazer diferente, tá? Então, vamos lá. Então, continuando. Aí vem o texto. The average American tosses 300 pounds of food each year, making food the #1 contributor to America's landfills. Eat your leftovers and keep your perishables in the fridge. The earth is counting on it, ok? Ok, então vem falando assim, em média, os americanos arremessam, né, fora 300 libras de comida todo ano. 300 libras é cerca de, eu olhei aqui, 136 quilogramas, tá? Que é bastante. 136 mil, quer dizer, quilogramas. Making food the #1 contributor, fazendo com que a comida seja o principal contribuidor, né, a coisa que contribui mais para os aterros sanitários americanos, para preencher os aterros sanitários americanos. Bom, então aqui vem uma parte de conscientização. Então, o que os americanos fazem? X coisa. O que isso tem como consequência? Y. Qual que é a sua parte nisso? Esse total. Né? Então, o que os americanos fazem? Jogam muita comida fora. Qual que é o problema? Os aterros sanitários ficam lotados. Você é parte disso, americano, né? População americana. Então, qual que é a solução? Aí vem falando, eat your leftovers, coma as suas sobras, and keep your perishables in the fridge. E mantenha as comidas perecíveis na geladeira. E aí vem o porquê que isso é importante. The earth is counting on it. A Terra, o planeta Terra, conta com isso. Ok? Então, qual o problema o cartaz aponta? Ele aponta esse problema do desperdício de comida. Então, é um desperdício absurdo e tal, e que pode gerar problemas no aterro sanitário. Por quê? Porque, primeiro, é o desperdício. Segundo, porque a contaminação por bactérias que ficam ali no aterro, ela é muito séria para o solo. Então, se aquele aterro um dia sair dali e forem tentar fazer alguma plantação ali, não vai ser adequado, porque pode contaminar a comida, né, que vai gerar dali. E também pode ser que o chorume, né, aquele líquido que sai do lixo, ele penetre no solo e chegue nos lençóis freáticos, também contaminando uma água que é puríssima, que é a água dos lençóis freáticos. Então, tá vendo quantos problemas aqui? O problema de a população americana não estar atento, também não se preocupar com esse tipo de coisa. Outro problema que tem aqui, tá bom? Então, tem o problema do desperdício, o problema da poluição e tudo mais. Maravilha. Próximo. Quais são os termos que podem gerar diversas interpretações? Eu acho que food é uma palavra que pode dar a entender como comer, comida, já que o tema é comida, e também como essa expressão completa, food for thought, alimento para reflexão, ok?
O restante eu achei bastante literal, até porque, como é uma coisa de conscientização, não pode ser muito rebuscado e literário e subjetivo. Terceira pergunta, qual é a lição que o cartaz pretende passar? É como eu falei no começo, a lição é a seguinte, temos um problema e você é parte do problema. Então a lição é a seguinte, vamos assumir que somos parte do problema, né? Nós, a população americana, e vamos mudar isso aí, ok? Então agora a gente vai analisar as possíveis respostas para essa questão. Então tá assim, esse cartaz de campanha sugere que os lixões precisam de ampliação. Não há nada no cartaz falando que o problema é a limitação dos lixões. Não há nada no cartaz falando que os lixões precisam ser ampliados para caber mais o que? Lixo? Mais comida desperdiçada? Não, então não é a letra A. Letra B, o desperdício degrada o ambiente. Vamos guardar isso aí na mãozinha, né? Vamos entender se essa pode ser a resposta. Uma dica, como que eu faria? Eu geralmente tenho um sistema de símbolos para mim. Então eu coloco pode ser, PDS, pode ser, ou uma setinha, ou alguma, sei lá, um coraçãozinho, tipo, essa resposta que mais chamou minha atenção, ok? Então faça o seu próprio critério, tá? Para marcar as possíveis respostas. Letra C, os mercados doam alimentos perecíveis. Não fala nada sobre mercados, não fala nada sobre doação. Nada a ver, letra C já está descartada. Letra D, a desnutrição compromete o raciocínio. Tudo bem que fala sobre raciocínio, pode estar ligado a thought, que também significa raciocinar, pensar, mas não fala nada sobre desnutrição. Então a letra D a gente descarta já também. Na letra E, as residências carecem de refrigeradores. Tem a palavra fridge aqui, que significa geladeira, refrigerador, mas não fala nada sobre a falta de refrigeradores como problema. Então a gente também elimina a letra E e a gente fica então com a letra B como a resposta. O desperdício degrada o ambiente. Ah, e prova, Natália. Onde que está essa resposta? Tá falando aqui sobre desperdício, né? Tosses 3 pounds of food. E aqui fala sobre como isso é prejudicial. The earth is counting on it. A Terra conta com você para protegê-la de um desperdício de comida que quando vai para o aterro sanitário é muito tóxico e pode contaminar o solo e os lençóis freáticos. Maravilha? Próxima questão e última do caderno branco. A gente tem aqui o terceiro poema. Então a gente teve 3 poemas e 2 questões com imagens também, além de texto escrito. Então aqui a gente tem um poema que começa assim: No man is an island. Nenhum homem é uma ilha. Então, homem aqui, pelo que dá para entender, não é o homem hétero, cis, blá blá blá. Não, é a humanidade, tá? A pessoa humana. Então a gente vai interpretar assim: não é o homem em só, sem mulheres, crianças e idosos, não. É a humanidade, tá? So, no man is an island, entire of itself. Inteiro em si mesmo. Every man is a piece of the continent. Todo ser humano, tá? Eu vou ler como ser humano e não como homem aqui. Todo ser humano é uma parte, uma peça de um continente. Então aqui, continente pode ser no sentido territorial, né? Se a gente conseguir ter essa visualização, mas também em conter algo e ser contido por algo, né? A part of the main, uma parte do principal, do todo. Any man's death diminishes me. Qualquer morte humana me diminui, me deixa para baixo. Because I'm involved in mankind. Porque eu estou envolvido na raça humana. Então, você está vendo aqui, quando fala raça humana, fica muito claro que ele não está falando do homem, a palavra homem. Mas ele usa a palavra man como uma metonímia, né? Para um geral de seres humanos, né? A raça humana, a pessoa humana, ok? Então, vamos lá na nossa análise de poema. O autor, Donne. O eu lírico, o narrador desse poema. O que o poema conta? A tristeza de alguém quando vê mortes próximas, ok? Ou morte de qualquer ser humano, né? É algo mais concreto ou subjetivo? Eu acredito que seja mais subjetivo, porque ele fala de um sentimento pessoal
né, sobre uma morte, o que aquela morte causa nele, como mexe com ele internamente, né, emocionalmente. Quais são os termos que podem gerar diversas interpretações? No man is an island. Não sei se aqui gera tantas interpretações, agora minha cabeça não tá pensando nisso, mas assim, island é ilha, é uma coisa única, né? Uma coisa separada do todo. Então, a ilha pode ser a ideia de ilha... pode ser que sim. A ideia de ilha como a parte geográfica ali, né? Uma coisinha separada, mas desse conceito geográfico de ilha, a gente consegue entender uma segunda interpretação que é de isolamento, ok? Como se os indivíduos humanos fossem cada uma ilhazinha, isolados uns dos outros. Quando que o poema afirma aqui é que não. Ele já começa falando, no man is an island. Nenhum ser humano é uma ilha, tá? Qual é o tom desse poema? Melancólico, otimista, crítico, cheio de humor? Eu acho que ele é mais melancólico, porque aí vai diminuindo assim. No man is an island, entire of itself. Every man is a piece of the continent. Aí só vai ficando mais a part of the man e no final vai fazendo assim, sabe assim? Quando as pessoas morrem eu fico muito chateado. É tipo isso. Any man's death diminishes me. Qualquer morte humana me diminui, me deixa para baixo. Because I'm involved in mankind. Porque eu também estou nessa massa de pessoas que um dia vai morrer. Né? Beleza. Qual é então a resposta aqui? Nesse poema, a expressão no man is an island, atenção, a pergunta não está falando sobre o todo do poema, o sentido geral do poema, está falando só sobre essa estrofe, tá? Então, nesse poema, a expressão no man is an island ressalta o ou a. Vamos ver aqui. O medo da morte segura essa resposta, porque aqui vai falando sobre morte. Letra B, ideia de conexão. Segura essa resposta também, porque quando a gente fala de que nenhum homem é uma ilha, todo mundo é um continente, a gente está falando de pessoas unidas e não de separadas. E pessoas unidas precisam de conexão. Então, segura essa resposta aí também. Letra C, conceito de solidão. Na verdade, está falando o contrário, né? Ele está querendo mostrar um conceito de não solidão, de como o ser humano não é solitário. Então, letra C já descarta. Risco de devastação, só porque tem uma palavra que remete à natureza, que é ilha, island, tem a ver com devastação? Não vejo isso não. Necessidade de empatia. Ele mostra empatia. Quando ele diz assim, nós todos somos interconectados, então a morte de um me afeta, então ele diz assim, olha aqui, eu tenho empatia. Mas essa parte, essa estrofe em específico que está na questão, não fala sobre necessidade de empatia. Então, a gente tem duas aqui, medo da morte, ideia de conexão. Ok, então vamos analisar a letra A. Medo da morte, sim, existe no poema, mas não tá na estrofe que pediu para analisar. Então, a gente já elimina. Tá vendo como a gente vai eliminando? Ao invés de ficar assim, será que é um? Será que é o outro? Será que não? Volta na pergunta e confere o que eles estão querendo que você responda, tá? Então, algumas pessoas podem ter ficado entre as duas, porque realmente aqui tem death, morte, medo da morte, porque a morte me atinge, me choca. Mas espera, aqui tá pedindo só para eu analisar no man is an island. Então não é sobre morte isso aqui. Então tem a ver com a ideia de conexão. Se nenhum ser humano é uma ilha separada, num mar de nada, e até que eu possa encontrar uma outra ilha, né, um outro ser humano, então eu preciso estar todo mundo no mesmo continente. E se está todo mundo no mesmo continente, eu preciso que todos entendam essa conexão. Então, no man is an island significa ninguém é isolado. Ninguém é uma ilha isolada dos outros. Todo mundo é um continente e, sendo assim, ninguém está sozinho. A gente precisa aprender a socializar, precisa aprender a viver em conjunto, a gente precisa se conectar. Ok? So, guys, I hope you have enjoyed it. E eu também espero que tenha sido bastante útil para vocês poderem entender muito mais do que as respostas. Eu tô vendo aqui a data, eu tô rachando de rir aqui, ó. Título da apresentação que eu esqueci de editar, enfim. Teachers também erram, né? A data que eu coloquei, enfim. Mas eu espero que o conteúdo tenha sido muito útil para vocês entenderem não só o porquê que aquela resposta é a provável resposta, mas também outros aspectos de como analisar
uma questão de prova do Enem que pode te ajudar lá no segundo dia, né? Mesmo que não seja da área de humanas e de linguagens, vai te ajudar, sim, a interpretar, tá bom? Thank you for watching. Eu tô no Instagram, Facebook e YouTube, é só colocar lá @IdeaEnglishClub. See you. Thank you.